Senhoras e senhores, boa tarde. O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia recebeu desde quarta-feira, dia 4 de fevereiro, a equipe da Corregedoria Nacional de Justiça para a inspeção de verificação do funcionamento dos setores administrativos, judiciais e extrajudiciais. As atividades foram realizadas de 4 a 6 de fevereiro, sem qualquer prejuízo da prestação dos serviços forenses e prazos processuais. Compõem a mesa de honra Suas Excelências, as senhoras e senhores, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, desembargador Alexandre Miguel, o magistrado auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça e coordenador dos trabalhos da inspeção, desembargador Arnoldo Camanho, representando o Corregedor Nacional de Justiça, Mauro Campbell Marques, o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, desembargador Francisco Borges Ferreira Neto, o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Glodner Luiz Pauleto, a magistrada auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, desembargadora Agamenilde Dias, a magistrada auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, desembargadora Sandra Reves, e a magistrada auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, desembargadora Simone Lucindo. Agradecemos a presença dos membros desta Corte de Justiça, magistradas e magistrados, das autoridades e a participação de Suas Excelências, as senhoras e senhores. O corregedor auxiliar da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, Dr. Jean Carlo Leandros Ribeiro, o diretor da Escola da Magistratura, desembargador Gilberto Barbosa, a juíza secretária-geral da presidência deste tribunal, doutora Karina Miguel, juízes e juízas auxiliares da presidência e da corregedoria, a desembargadora ouvidora do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Inês Moreira da Costa, e o presidente da seccional Rondônia, OAB, Dr. Márcio Melo Nogueira. Além dos juízes Antônio Iris, juiz Dimitri Vanderlei, juiz Domingos Sávio, juiz Eric Pimenta, juiz Fernando Cury, juiz Giovanni Magalhães, juiz Lisandro Garcia, juiz Mohamed, servidores e servidoras em auxílio aos trabalhos de inspeção, a quem agradecemos, Adriana Delforge, Alessia Paiva, Alexandre Gomes, Ana Carolina, André Machado, Bruno Tanaka, Eduardo Fiore, Fabiano Tesolim, Gabriel Silva, Henrique Zeidan, João Márcio, João Pires, Jonatas Martins, Karina Kobuki, Luciano Vieira, Luiz Felipe, Luísa Calou, Marcelo Soeiro, Marcos Eloy, Mariana Penha, Mônica Vogue, Orman Ribeiro, Rafael Presoto, Rejane Costa, Valéria Albuquerque, e a participação das senhoras e dos senhores que acompanham a transmissão desta solenidade pelo canal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia no YouTube. Para o pronunciamento de abertura deste encerramento, tem a palavra o excelentíssimo senhor, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, desembargador Alexandre Miguel. Bem, boa tarde a todas as senhoras e senhores. Chegamos ao fim dos trabalhos da inspeção da Corregedoria Nacional de Justiça, aqui no nosso Tribunal de Justiça. Esse é um momento de um pouquinho de reflexão, de uma reflexão positiva das atividades feitas pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu não sei se eu comentei com alguns dos senhores e das senhoras, mas eu estou muito feliz, inclusive, com a vinda de toda essa equipe do Conselho Nacional de Justiça, porque há alguns anos eu fiz o meu doutorado. O meu doutorado foi justamente sobre o Conselho Nacional de Justiça. E lá eu trabalhei muito sobre o CNJ dialógico, a possibilidade de nós termos
conversa e essa interação sobre inúmeros pontos de melhoria da justiça. E me surpreende, portanto, positivamente a vinda dessa equipe toda, onde nós pudemos, nesses 2, 3 dias, 3 apertados dias de muito trabalho, evidentemente, mas de ter essa possibilidade dialógica, de compreender, conversar, de ouvir e também ser ouvido. Acho que isso talvez seja o papel fundamental do Conselho Nacional de Justiça, e, como eu disse, me traz uma satisfação, porque quando realizei esse trabalho, eu talvez pensava um pouco empiricamente, mas mais como um desejo do que como uma realidade. Hoje eu vejo isso mais como uma realidade do que um desejo. Então, isso nos dá uma grande, uma enorme satisfação. O segundo ponto é uma palavra que eu acho que está em voga no meio jurídico nosso desde algum tempo, e quando o Código de Processo Civil novo trouxe sentido de cooperação judiciária. Esse é um papel também que o Conselho Nacional de Justiça tem realizado, e realizado muito bem, fazendo com que os tribunais de per si ou juntos e também perante o Conselho Nacional de Justiça tem feito essa ponte de cooperação. O Tribunal de Justiça de Rondônia, eu tenho certeza que contribui para o sistema de justiça positivamente, sob inúmeras fontes. Exemplo disso foi o Fórum Digital, que o nosso querido desembargador Arnoldo Camanho hoje conheceu, e já está aí foi incorporado pelo Conselho Nacional de Justiça sobre o ponto de inclusão digital, e tem sido também uma experiência levada para outros tribunais, e tribunais, inclusive, de grande porte, como Minas Gerais, Paraná, Pará, enfim. Então, esse sentimento e sentido de cooperação nos faz continuar com esse trabalho que é realizado perante o nosso tribunal. E, claro, assim como há uma via que vai, há uma via que vem. E tenho certeza que os senhores também nos engrandecerão com as experiências que tiveram aí 21 estados, 21 inspeção que já trabalharam, e trarão para nós também subsídios para a melhoria das nossas atividades, dos nossos serviços. Acho que essa é a grande finalidade desta inspeção, da inspeção ordinária, para que melhore cada vez mais o serviço e a prestação jurisdicional. Trabalhando bem a área meio, a área fim também vai ser melhor condicionada. Então, com essas palavras, desembargador Arnoldo Camanho, eu acho que é só de agradecimento pela vinda do Conselho Nacional de Justiça aqui. Leve ao ministro Mauro Campbell os nossos agradecimentos, ao ministro Edson Fachin, como presidente do Conselho Nacional de Justiça, essa referência do nosso tribunal, o nosso agradecimento por toda essa equipe, que eu tenho certeza que fez um trabalho de ponta, digno, e que nos vai enriquecer e nos engrandecer ainda mais. Espero que esse ano, até o final do ano, e estou aqui com o meu vice-presidente e o meu corregedor, pelo menos de torcida é bastante, e teremos mais um selo diamante, se Deus quiser. Não é isso, desembargador Glória? Né? Vamos trabalhar para isso, vamos procurar bastante isso, e graças, claro, ao nosso corpo de magistrados e servidores, porque ninguém vive sozinho nesse mundo, ninguém faz nada sozinho. Também não é a grandeza dos nossos magistrados e dos nossos servidores, ninguém ia alcançar essas metas de melhoria para as nossas atividades. Então, fica meu agradecimento a todos os senhores e senhoras do Conselho Nacional de Justiça. Serão sempre bem-vindos aqui no Estado de Rondônia, em Porto Velho e no Tribunal de Justiça de Rondônia. Quero agradecer, só para finalizar, quero agradecer a presença do caríssimo presidente do Conselho Seccional da OAB daqui do nosso estado, Dr. Márcio Melo Nogueira, junto com a Thalia Pena, só não lembro, secretária-geral da OAB, me perdoe,
o corregedor auxiliar da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, Dr. Jean Carlos Ribeiro, a nossa ouvidora do tribunal, desembargadora Inês Moreira, os demais desembargadores aqui, Gilberto Barbosa, enfim, todos os magistrados auxiliares, os servidores. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês e, mais uma vez, a essa equipe do Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigado. Com a palavra, o magistrado auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça e coordenador dos trabalhos da inspeção, desembargador Arnoldo Camanho, representando o Corregedor Nacional de Justiça, Mauro Campbell Marques. Obrigado, Janaína. Agradeço a oportunidade de fala. Eminente presidente, desembargador Alexandre Miguel, eu peço licença para cumprimentar na pessoa de Vossa Excelência os eminentes desembargadores integrantes da alta administração dessa casa, toda a magistratura rondoniense, o Ministério Público do Estado de Rondônia, a Defensoria Pública, a Advocacia do Estado de Rondônia, servidoras e servidores da casa, todos os magistrados e magistradas, servidores e servidoras e servidores da nossa equipe de inspeção, da Corregedoria Nacional de Justiça, também tendo os cumprimentos aos servidores e servidoras e demais colaboradores e colaboradores do Tribunal de Justiça de Rondônia. Cumprimento a todos e agradeço a gentileza com que fomos recebidos e contribuíram para que os trabalhos pudessem ser realizados com a presteza e a segurança que uma inspeção da Corregedoria Nacional de Justiça exige. Enfim, agradeço penhoradamente a presença de todos e de todas. Senhor presidente, eu inicio aqui meu pronunciamento, que eu prometo ser breve, reiterando o entendimento do ministro Mauro Campbell, que é o eminente Corregedor Nacional de Justiça, para quem a finalidade de uma inspeção não é, como eu disse inicialmente, na quarta-feira, não é a rigor de apontar erros e descobrir culpados. É claro que, em se constatando algo que escape das raias estreitas do correto, é dever da Corregedoria Nacional de Justiça fazer com que tudo retorne aos trilhos da normalidade administrativa. Uma inspeção ordinária presta-se especialmente, como já destacado, a verificar a compatibilidade das práticas do tribunal com as resoluções emanadas do Conselho Nacional de Justiça. Então, como disse o presidente, ao fim de uma inspeção, busca-se muito mais cooperar do que punir, sugerir mais do que apurar, apontar soluções e indicar o caminho correto a seguir. Para esse fim, e aqui é uma espécie de prestação de contas, o nosso grupo de trabalho foi composto por 35 pessoas, sendo 11 magistrados e 24 servidores. Dividiram em várias equipes para inspecionar 46 unidades do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Por amostragem, foram visitadas unidades localizadas aqui na capital, Porto Velho, de modo a permitir uma ampla percepção do funcionamento do judiciário local, com a verificação de práticas de referência que certamente podem e devem ser disseminadas e de eventuais carências que precisam ser sanadas. Para as unidades do segundo grau de jurisdição, tivemos 3 equipes, uma concentrada na cúpula do tribunal e 2 na inspeção dos gabinetes de desembargadores. Para a inspeção das unidades jurisdicionais de primeiro grau, 3 equipes se dividiram por varas especializadas das áreas civil, criminal, fazenda pública, além de outras unidades de competência geral, juizados especiais e turma recursal. 2 equipes foram especialmente destacadas para a inspeção das serventias extrajudiciais. E, além dessas, também tivemos 3 equipes com pessoal designado para o setor de precatórios, para a área de TI, para a área administrativa do tribunal. Os dados e observações realizados ao longo desta inspeção nos mostram resultados bastante significativos. Entre os vários pontos positivos identificados, podemos destacar no gabinete de governança a existência de um sistema de integridade e governança na elaboração dos instrumentos orçamentários. Há uma virtuosa interlocução entre o Tribunal, o Poder Executivo e o Tribunal de Contas do Estado, em articulação que impacta a amortização do déficit atuarial do Instituto Previdenciário,
além de proporcionar um robusto percentual de receita de duodécimo. Todo esse contexto corrobora o empenho empregado pelo Tribunal para uma atuação responsável e transparente com a gestão orçamentária e financeira. A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça de Rondônia apresenta uma estrutura completa e madura, abrangendo governança, segurança, desenvolvimento de sistemas, infraestrutura e atendimento ao usuário. Demonstra elevada maturidade tecnológica, alinhamento às diretrizes do CNJ e forte compromisso com a continuidade e evolução dos serviços digitais. No IGOV-TIC, alcançou um nível de excelência em segundo lugar dos tribunais estaduais. A unidade também se destaca pela adoção estruturada de soluções de inteligência artificial voltadas a garantir maior agilidade e qualidade nos serviços prestados. Entre elas, destacam-se o GAIA, o Assessoria e o Sistema de Transcrição, todas avaliadas quanto a risco, transparência e supervisão humana, respeitando princípios de segurança, ética e governança. Na área judicial, os gabinetes de desembargadores apresentam acervos bem geridos e baixos registros de processos com excesso de prazo. No primeiro grau de jurisdição, é digno de destaque o projeto Gestão Ágil de Gabinete, que tem apresentado significativos resultados na redução de acervos das unidades. No campo extrajudicial, merece registro a sistemática recém-adotada pelo Tribunal quanto ao Núcleo de Regularização Fundiária. O Tribunal de Justiça de Rondônia atua por meio de um modelo de cooperação mista, estruturado a partir da integração entre um núcleo de servidores do Poder Judiciário e servidores disponibilizados pelos municípios com formação técnica e responsáveis por atender às demandas operacionais do programa REURB para todos os municípios que optaram por celebrar termo de cooperação técnica com o Tribunal. Os servidores municipais que atuam nesse sistema não se limitam às demandas de seu ente de origem, o que permite a ampliação dos trabalhos, de modo a atender qualquer outro município participante, mostrando-se especialmente relevante para municípios de pequeno porte e isoladamente não dispõem de estrutura técnica suficiente para conduzir os procedimentos. Todo o processo é acompanhado por fiscalização contínua e se estende desde o início dos trabalhos até a materialização final do registro imobiliário. Fora do texto, senhor presidente, eu me permito também fazer referência ao Fórum Digital, que eu tive a honra e o privilégio de conhecer na manhã de hoje, um projeto vencedor do Prêmio Inovare. Eu, particularmente, fiquei, essa é a palavra, encantado com o projeto, e eu me comprometo a levar, inclusive, para o meu Tribunal de Justiça, mas ao tentar implantar isso lá, eu prometo também dizer que a ideia não é minha, a ideia é do Tribunal de Justiça de Rondônia. Eu vou citar a fonte, porque o projeto é muito bonito, muito bem estruturado, muito bacana. Bem, a verificação de todas essas iniciativas positivas, que merecem um aplauso da Corregedoria Nacional de Justiça, não impede, todavia, a constatação de questões pontuais que necessitam de ajuste para se compatibilizarem com a excelência identificada. Como exemplo, pode ser citado que no setor de precatórios, apesar dos esforços empreendidos pelo Tribunal de Justiça de Rondônia para promover a liberação de pagamentos de requisitórios, constatou-se a existência de elevado volume de recursos financeiros paralisados nas contas de gestão. Tal cenário decorre, sobretudo, de um fluxo de pagamento que precisa ser ajustado para que possa alcançar plenitude de adequação e integração, capaz, esse fluxo, de assegurar a liberação tempestiva dos valores depositados. Nada, entretanto, senhor presidente, que não possa ser aprimorado e corrigido com rapidez e segurança, a exemplo do que, a propósito, ocorreu com a detecção da necessidade de pequenos consertos no mesmo sistema, ocasião em que a presidência desta Casa, ao ser a tanto alertada, procedeu à pronta correção do problema. As questões que ora se antecipam neste breve pronunciamento, entre outras observadas pela equipe da inspeção e que constarão do relatório final a ser apresentado ao Conselho Nacional de Justiça, não só podem, como devem ser tratadas com exata atenção pela Corte Rondoniense,
sobretudo para que nada se registre acerca delas em relatórios futuros. Como bem se vê, é importante reforçar a ideia de que deve haver contínuo empenho no desenvolvimento do trabalho colaborativo entre as diversas unidades do Tribunal, pois é a soma desses esforços que permitirá à Corte Rondoniense superar desafios e alcançar resultados cada vez melhores. Eu aqui saio do texto mais uma vez para abrir um parêntese e dizer para todos os senhores e senhoras aqui presentes que na reunião de encerramento com a equipe de inspeção, eu disse da minha impressão, que foi compartilhada com a equipe toda, e concordou com isso, que das 22 inspeções já realizadas na gestão do ministro Mauro Campbell, é sentimento geral nosso que esse foi o melhor Tribunal de Justiça que nós inspecionamos. Falei para você, eu falei aqui agora. Então, de fato, esse aplauso é um aplauso ao tribunal e à qualidade dos serviços que ele presta, tanto pela voz dos seus magistrados e magistradas, como pelo trabalho dos seus servidores e servidoras. Então, senhor presidente, encaminhando-me para o encerramento, reitero os agradecimentos à Vossa Excelência e à alta administração deste Tribunal de Justiça pela inexcedível acolhida e gentil cooperação e torço sinceramente para que o eventual desassossego causado pela chegada da equipe de inspeção agora se transforme em renovado alívio com o término dos trabalhos, na firme convicção de que tudo terá transcorrido em paz, com a cortesia e com a reverência devidas por todos nós à magistratura rondoniense. Por fim, senhor presidente, asseguro a Vossa Excelência que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia é merecedor do sincero respeito da Corregedoria Nacional de Justiça, pelo labor compromissado de todas as pessoas que o integram, magistradas, magistrados, servidoras e servidores, e de que é exatamente esse compromisso que demonstra o empenho de todos na busca de uma justiça cada vez mais rápida e eficiente. Muito obrigado. Sendo assim, senhoras e senhores, agradecemos os pronunciamentos realizados, agradecemos a presença de todos e todas mais uma vez, desejamos a toda a equipe do CNJ um excelente retorno para casa e, com a devida autorização, declaramos encerrada esta cerimônia. Tenham todos uma boa tarde.